Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Apenas esse versículo no momento. É interessante aqui que nós vimos no vídeo anterior que havia um rio que saía do Éden e fazia 4 braços. E esses rios, nós temos ainda, no dia de hoje, 2 desses rios. Mas aqui agora o Senhor fala algo muito especial. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, ou seja, e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Eu acho interessante que Deus agora pega este homem que ele criou e coloca agora para ser o guardião ali no jardim do Éden. Mas não somente guardar em si, não somente ser um guardião em si, mas também trabalhar, né? Se alguém está perguntando aí quem é que inventou o trabalho, eu já vou te responder por esse versículo aqui. Esse versículo aqui está dizendo que quem inventou o trabalho foi o próprio Deus, né? Imagine você que um homem já está num paraíso e ali ele ia ficar de braços cruzados, né? Ele tinha que fazer alguma coisa. Em outras palavras, Deus não nos fez para ficar parado, imóvel. Nós não somos uma estátua, né? Nós não somos uma estátua. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos mexer, precisamos estar fazendo, circulando, né? Fazendo um trabalho, fazendo alguma coisa. O nosso esqueleto necessita ser movimentado, o nosso corpo precisa ser movimentado. O nosso esqueleto agradece por isso. Você tem muita gente que está enferrujada aí, por quê? Porque não se mexe. Então, mas Deus aqui, ele pôde falar isso, né? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa. Pegou Deus o homem e colocou onde? Num jardim. Colocou o homem num paraíso. Colocou o homem num lugar onde só havia bênçãos, onde só havia tranquilidade, onde só havia coisas boas de primeira, né? Aqui, nesse momento aqui, não tinha nada fora de ordem, não tinha nada fora do lugar. E Deus, ele faz questão de nos colocar em lugar onde nos dá conforto. Aqui no Jardim do Éden, estou falando desse tempo aqui, não estou falando do tempo atual, porque o homem já bagunçou tudo, né? Já houve uma desordem geral. Mas qual foi a preocupação de Deus? Sempre nos dá o melhor. Deus nos deu o melhor. Nós que não quisera continuar com o melhor. E é isso que acontece. Então olha aqui, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou onde? No jardim do Éden. Olha aqui, Deus colocou aqui para o homem, além de ter colocado num jardim, e Deus colocou ali todos os recursos naturais, todos os recursos necessários para sobrevivência deste homem. É claro que Deus não quisera e não queria jamais fazer um homem que ele ficasse ali parado sem fazer nada. Então o que Deus fez? Aí Deus colocou ele lá e disse: olha, agora você vai cultivar e vai guardar esse jardim, ou seja, você vai ser o guardião aqui, mas você também vai cultivar, ou seja, você vai tratar das coisas aqui, você vai cuidar das coisas, você vai cuidar de tudo que tem aqui no jardim. Então você vai ser o zelador, né? Ou o jardineiro, né? Você vai ser o jardineiro, você vai ser o guardião de todo o jardim aqui e tudo que precisar aqui, você vai ficar atento. Então olha que interessante, cultivar. O que o homem precisava fazer? Me fale aí, ali no Jardim do Éden. Pois uma vez que não havia capim para capinar, outra vez que não havia espinhos, não havia, por exemplo, nascia coisas ruins, não havia plantas que se deformava, não havia nenhum fruto que se ficavam podres, porque tudo isso veio depois da queda do homem. Presta atenção, quando o homem cai, ele traz em caos todo o universo. Por causa desse homem, do pecado do homem, houve uma catástrofe geral, né? Então, mas aqui Deus tomou o homem e colocou num jardim. A primeira coisa que a gente percebe aqui é Deus colocando o homem num lugar
de paraíso, um lugar bonito, um lugar que ele pudesse ter condições de contemplar a natureza e, através da natureza, passar a conhecer Deus, passar a ver a beleza de Deus, para ver como Deus ele é detalhista, como Deus ele faz cada coisa nos seus devidos lugares e numa ordem que ela por si, ela consegue se desenvolver, que as coisas criadas, elas obedecem uma ordem, ela tem uma dinâmica natural e normal. E Deus falou, olha, então fica aqui no jardim, aqui nesse jardim, a primeira coisa que você vai ficar aqui, além de contemplar, além de ser o guardião, você também vai cultivar isso aqui, ou seja, você vai ser o responsável para deixar isso aqui em ordem, você vai ser o responsável para que nada aconteça fora da normalidade, ou seja, você vai ser o responsável para deixar as coisas do jeito que estão. Então o homem aqui, Adão, aqui você vai entender que ainda não tinha Eva. Eva ainda não tinha sido criada aqui, né? Deus ainda não tinha feito o homem primeiro. Então o que acontece? E vou até voltar aqui a tentar corrigir isso aqui. Não porque o homem foi feito primeiro que ele é melhor do que Eva, porque lembre-se que lá atrás, na onisciência, Deus já tinha feito homem e mulher, só que não tinha materializado ainda, não tinha ainda criado a mulher, porque Deus quisera que o homem pudesse perceber tudo que tinha e tivesse a necessidade de saber que precisava, que percebesse essa falta que tinha, né? E olha, ele percebeu que os animais tinham ali macho e fêmea, e ele provavelmente via ali outras coisas, nascimento e etc. dos próprios animais e das coisas na ordem, né, se desenvolvendo. Ele percebeu que ele estava só. Então aí Deus quisera que o homem tivesse essa compreensão da necessidade da sua companheira, da mulher. Né? Mas não é isso que a gente quer falar agora. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que a preocupação de Deus foi colocar o homem num jardim. A preocupação de Deus aqui foi criar um jardim perfeito e colocar esse homem e dizer para ele, olha, agora trabalhe aqui. O seu trabalho não vai ser um trabalho muito forçado. O seu trabalho vai ser um trabalho tranquilo, porque não vai ter muitas coisas para você fazer aqui, né? Você vai somente cultivar, você vai deixar as coisas na normalidade. Alguma coisa que começar a ficar fora de ordem aqui, você vai colocando na ordem, né? Perceba tudo que tem, cultive isso aqui, guarde isso aqui, zela disso aqui, né? Toma isso como seu, cuide bem. Por que isso, gente? Porque é o seguinte, quando eu começo a trabalhar, eu começo a ver e perceber as coisas que eu estou fazendo, aí a minha mente começa a funcionar, porque nós somos seres racionais. Quando eu começo a olhar uma planta, quando eu começo a olhar um outro pé de fruta, de árvore diferente, eu começo agora a fazer comparações. Então, a partir desse momento, a minha consciência, o meu psique, a minha vida, ela começa agora a se desenvolver, né? A minha inteligência, ela começa agora a ser praticável, eu começo a fazer reparações, eu começo a ver agora, eu faço comparações e começo agora a fazer as perguntas, não o porquê disso, por que essa planta é assim, por que Deus não colocou somente uma árvore para se alimentar e não precisava de tantas variedades, né? Como Deus tinha todas as variedades aqui. Mas Deus colocou as variedades para que nós possamos observar e ver a beleza que Deus cria as coisas e que a natureza por si, se deixar ela sozinha, ela consegue se desenvolver sem muita ajuda do homem. O homem consegue, a natureza consegue ela dar continuidade, né? Perceba-se que aqui, quando Deus colocou o homem, já tinha os animais, já tinha as aves, né? E você sabe muito bem que quando Deus está falando cultivar o jardim, Ele não está falando somente as plantas em si, mas cultivar os animais, olhar os animais, observar as aves, observar as águas, observar todos os detalhes ali do jardim, para que o homem pudesse então assim
ter uma dimensão maior da compreensão de Deus. Porque, presta atenção, a natureza foi criada com o objetivo de revelar também Deus. A natureza também foi criada para que nós possamos ter um conhecimento maior e mais profundo sobre Deus. Então, quando você olha a natureza e você percebe a beleza da natureza, as coisas bonitas que tem e as coisas como ela por si se desenvolvem, você vai ver que existe um design inteligente, você vai entender que existe uma mente inteligente por detrás disso, que aquelas coisas que estão funcionando de uma forma organizada, ela não nasceu por si próprio, ela nasceu porque tinha uma mente inteligente e houve um design inteligente que colocou essa beleza, né? Colocou cada coisa, cada um com um tipo de curva, cada planta, cada folhas com um tipo de formato, cada fruto com um tipo de formato, para que nós possamos assim observar e até identificar e possivelmente mais para frente que pudéssemos dar um nome e a gente ter compreensão. Aquilo ali é um abacate, aquilo ali é uma manga, isso aqui é uma uva, isso aqui é uma pera, isso aqui é uma melancia, e etc, 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 né? Para que nós possamos então também aprender a degustar, olha que interessante, a degustar vários sabores, vários gostos, porque o homem também teve essa capacidade, porque Deus, quando fez o homem, ele colocou o homem também com condições que ele pudesse não somente observar, mas que ele tivesse sentidos. O homem tem 5 sentidos, né? Ele pudesse, através do paladar, ele pudesse então assim alimentar, né? E comer, né, através do paladar, ele pudesse experimentar vários sabores e ali distinguir esses sabores e começar a glorificar a Deus e ver que Deus está nesse negócio. Existe uma fruta um pouco mais amarga, existe uma outra que é mais adocicada, outra que é muito doce, outra que é outras espécies. Então Deus criou todas as coisas nesse jardim para que nós começássemos a desenvolver, né, e a partir daí começar a enxergar Deus. E Deus falou: ó, cultiva isso aqui, né? Guarda isso aqui. Isso é muito importante para vocês, porque através de vocês, além de estar num paraíso, tem tantas coisas belas aqui, você vai ver que esta beleza toda é um design que eu criei para que vocês pudessem admirar, para que vocês pudessem me glorificar, não para fazer das coisas criadas Deus, não para endeusar a matéria, não para endeusar a natureza, mas para me enxergar na natureza. Então perceba-se que esta aqui, a natureza, o Jardim do Éden, foi o primeiro lugar onde Deus colocou o homem para que ele pudesse ter esse cultivar, mas esse observar. Ele desenvolver o seu intelecto, desenvolver a sua sabedoria, a sua inteligência, né? E pudesse ali distinguir cada coisa. Ela funciona de uma ordem, precisa de uma estação própria e precisa de uma organização própria. Cada um tem o seu tempo próprio para se desenvolver e que o homem pudesse observar isso e perceber o cuidado de Deus. Se Deus cuida das plantas, se Deus cuida do jardim e Deus fez um jardim perfeito, é que o homem pudesse perceber a ele próprio. Deus fez assim: olha, eu criei esse jardim, te colocando nesse jardim para que você observe a grandeza que eu sou, né? Quem eu sou de fato. Aí você vai passar a se enxergar e passar também a enxergar Deus, que é o principal objetivo da criação. Deus fez a natureza, criou as coisas para que nós possamos conhecê-lo. Presta atenção, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu estou repetindo várias vezes, para que você não perca, você passa a entender. Todas as coisas que foram criadas foi um objetivo de revelar Deus, de mostrar Deus. Todas as coisas que foram criadas foi Deus querendo se revelar ao homem, dizendo: olha, eu vou criar todas as coisas, e a natureza principalmente, porque ela vai falar de mim. Se você observar todos os detalhes, todas as coisas, você vai ver quem eu sou de fato.
você vai ver que eu sou um Deus da diversidade. Eu sou um Deus que primeiro criei várias plantas, várias árvores, com vários tipos combustível, né, que tenha condições de comer, várias árvores que dá para se alimentar. Você percebe que vários tipos de aves que eu criei. Você vai perceber que aí no rio existem vários peixes, vários animais aquáticos que vocês vão poder observar. Aqui na terra existem vários animais domésticos que você vai poder usufruir e vai poder também contemplar e ver a vivência de cada um, o cuidado de cada um. Sobre os animais, as aves, você vai perceber que eles são unidos. Você vai perceber que os animais, eles vivem em um grupo, eles vivem em um agrupamento, né? Eles não vivem isoladamente. Olha que coisa impressionante quando Deus diz assim, e colocou o homem no jardim do Éden. Primeiro ele já colocou o homem num lugar que o homem não simplesmente pudesse cultivar e guardar aquilo e começar a desenvolver o seu intelecto e conhecer Deus. Aí Deus começa a colocar este homem neste lugar, nesse jardim, nesse paraíso, que até hoje ninguém sabe aonde está, né? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. A gente conhece alguns jardins botânicos, alguns jardins que alguns reis, que algumas pessoas que têm uma inteligência humana, né, maravilhosa, que pôde criar vários jardins. Nós temos aqui vários, aqui no Rio de Janeiro, ambientes que podem nos mostrar como o homem ele é capaz de criar. Por exemplo, nós temos aqui na Tijuca, a Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca, ela foi plantada, ela não nasceu a floresta. A Floresta da Tijuca foi aí os nossos primeiros governantes aqui do Brasil que vieram, Dom Pedro I e Dom Pedro II, começaram então aí criar esse jardim aqui, né? Esta Floresta da Tijuca. Aí você entra na Floresta da Tijuca aqui, se você conhece o Rio de Janeiro e sabe muito bem, você caminha dentro dessa floresta, você vai ver coisa linda que existe nessa floresta. E perceba-se que nessa floresta que Deus, que os homens criaram aqui, a gente já vê a beleza, mas você vai no Jardim Botânico, você vai aqui em outros lugares no Rio de Janeiro que foram feitos para os nossos governantes, nossos primeiros reis aqui na Terra, né? Nosso primeiro Dom Pedro I, Dom Pedro II, você vai perceber que aonde eles moravam era muito belo, muito bonito. Então um ser humano, né, teve a ideia de falar, eu quero criar um jardim. De onde eles pegaram essa ideia? Aqui Deus já falou, já fez o primeiro. Deus colocou o modelo primeiro. O homem já passou a entender como funcionam as coisas. Então nós, humanos, nós gostamos de coisas bonitas, de coisas belas. E o homem também é capaz de criar coisas bonitas. Agora imagine o seguinte, se o homem é capaz de criar coisas bonitas e belas, imagine o Jardim do Éden como eu quero. Com toda a sua perfeição, com toda a sua beleza. Aí Deus coloca o homem aqui e dá a responsabilidade para o homem. Esta é a palavra, responsabilidade. Nós não nos nascemos para ser livre e fazer o que nós quisermos. Nós fomos criados com obrigações e com deveres e obrigações. Nós temos direitos. Muitos direitos, mas nós temos obrigações também. É o que Deus está dizendo para nós, olha, vocês têm o direito de tudo aqui, de participar, de usufruir de tudo aqui no Jardim do Éden, mas vocês têm obrigações também. O ser humano foi colocado com ordem também, dizendo, olha, aqui você pode e aqui você não pode. Aqui você tem que zelar, aqui você tem que cultivar, aqui você tem que alimentar e aqui você tem que cuidar. Porque não é tudo que está no Jardim do Éden que era comestível, que era para alimento, né? Existem muitas plantas que não se comem, existem muitas árvores que têm frutos que não se comem, mas que trazem uma ordem, uma perfeição, uma beleza, né? E que tem utilidade para nosso planeta. Então cada árvore, cada coisa
que Deus criou e colocou o homem aqui para cultivar, ele colocou de primeira oportunidade para que o homem pudesse não somente alimentar e ver que o homem continua ainda vivendo dependendo das mãos de Deus. Porque se Deus poderia, olha, pense comigo, Deus não poderia ter criado o homem sem vontade de alimentar? Já parou para pensar nisso? Deus não poderia ter criado o homem sem nenhuma necessidade de alimento? Deus não poderia ter feito o homem com condições de não ter sede, de não precisar de sol, de não precisar do ar que nós respiramos? Por que Deus criou todas as coisas e que o homem dependesse de outras coisas? É isso que é importante que nós saibamos. Deus está mostrando que nós somos seres dependentes, que nós somos seres que dependemos de outras coisas para sobreviver. Quando Deus colocou o homem aqui no Jardim do Éden, Deus falou, olha, cultive, trabalhe aqui, mas você pode alimentar, você pode usufruir daqui. Essas coisas que vocês vão estar aqui no Jardim do Éden para a sua sobrevivência. Agora, preste atenção, cultive isso, guarde isso, proteja isso, traga proteção às coisas que foram criadas, porque elas trazem benefícios a vocês, elas trazem coisas boas para vocês. Não somente coisas boas vai trazer para a sua sobrevivência, mas vai trazer prazer também. Porque, olha aqui, quem gosta de uma maçã, quem gosta de uma pera, quem gosta de uma uva, quem gosta de um abacate, quem gosta de frutas de um modo geral, né? Come com muito prazer. Quando você olha aquela fruta aí, existem tipos de frutas aí, até que nós não conhecemos. Em outros estados, quando você viaja para outros estados, você fica impressionado que existem frutos ali na terra que você não conhece, e você vai experimentar e você olha assim, mas que delícia, na minha cidade não tem, a não ser que eu vou lá para o mercado geral, né? Eu vou ali para a feira de São Cristóvão, quem mora aqui no Rio, né? E vou ver os alimentos do Nordeste, que é totalmente diferente dos alimentos aqui do Sudeste. Então a gente percebe como Deus, Ele cria as coisas para que nós possamos não somente usufruir, alimentar, mas dizendo para nós assim, olha, vocês são seres dependentes. Vocês precisam alimentar, vocês precisam da água, vocês precisam de um lugar para se habitar, vocês precisam de ter um lugar, um momento para trabalhar, um momento para descansar, um momento para você cultivar, um momento para usufruir e um momento também de ter lazer. Um momento também de você passar a se admirar, para você admirar, para vocês ver a beleza, não somente alimentar, mas que vocês pudessem ver o belo. Vocês podem ver as artes que eu criei. Percebe uma coisa, nós temos vários homens que nasceram nessa terra, que foram escultores, que foram artistas, que foram pintores, que até hoje são famosos, que os seus quadros pintados valem milhões e milhões, né? Nós temos várias pessoas famosíssimas que desenham, que fazem os seus designs através de uma tela, através de uma parede, através de um teto de uma igreja. Você sabe de quem eu estou falando, né? E nós passamos a admirá-lo, que uma tela vale milhões e milhões de dólares. Aí você fala, poxa vida, esse escritor, ou esse desenhista, esse artista, esta pessoa que Deus deu-lhe sabedoria para desenhar essa beleza, ele pôde então desenhar essa coisa valiosa. De onde ele tirou isso? Ele não tirou da sua cabeça. Ele percebe, ele é uma pessoa observadora. Ele percebe que as coisas que foram desenhadas, a maioria das coisas que foram desenhadas, elas têm uma origem, né? Não foi o homem que inventou um desenho e falou só esse desenho não existe na face da terra e eu estou desenhando e você então vai passar a ver isso aqui. Não, perceba que todo pintor, ele desenha algo já que existiu e que existe.
né? Alguém pode dizer, mas eu conheço pessoas que fazem uns rabiscos, né, que valem milhões, eu nem entendo que rabisco é esse, mas ali é para você ter criatividade, e naqueles rabiscos que você pensa que é rabisco, aí você tem inúmeras imaginações, a sua mente trabalha num poder criativo de Deus para que você pudesse observar, e cada um que olha aquela tela que parece um rabisco, começa a ver coisas diferentes. Aí você começa a ver a beleza, porque o homem é um ser criativo. Agora imagine Deus. Deus coloca o homem aqui num paraíso. Deus coloca o homem aqui num jardim. Deus coloca o homem aqui e fala para ele, olha, cultive, zele, cuide bem disso aqui, porque isso aqui vai, além de dar a vocês criatividade, vocês vão passar a me enxergar, vocês vão passar a ser criativo, vocês vão desenvolver cada vez mais o seu intelecto, e aí vocês vão poder também mostrar ao outro através das suas artes, através das coisas que vocês estarão criando aqui, a beleza das coisas. Eles irão sim dar valor àquilo que você faz, vão colocar milhões de dólares num quadro que você pinta, mas preste atenção, mesmo que esse quadro tenha um valor milionário ou bilionário, ele não chega o valor que tem o Jardim do Éden. E tudo isso que Deus fez que o homem pudesse criar, imagine então a mente de Deus. Se o homem tem essa mente, que tem esse valor, esse poder criativo, que tem esse poder de pintar um quadro, de fazer algo que chama a atenção espantosamente, que faz a gente admirar e dar valor àquilo que muitos não têm condições de comprar ou possuir. Aí Deus está falando assim, olha, se o homem foi capaz de pintar esse quadro, um quadro, e você paga milhões e bilhões por ele, imagine o meu jardim. Foi tudo eu que dei. Foi tudo eu que fiz. Começa a imaginar. Então Deus nos chama, Deus nos convida para passar a viver e ver, porque Deus nos colocou nessa terra. Ainda, mesmo que houve uma desordem depois da queda do homem, mesmo que houve muitas coisas que trouxe caos para o homem, né, o planeta Terra, mesmo que nós vimos muitas coisas ruins, mas ainda hoje tem muitas coisas que nós, eu, você, nós precisamos cultivar e guardar. É Deus dizendo, olha, mesmo que já houve o caos, mesmo que já houve a destruição, mesmo que já veio a desordem, mas ainda há possibilidade de você olhar para o céu e ver coisas magníficas. Há ainda condições de você olhar no nosso planeta e passar a observar coisas lindas para passar a enxergar Deus, a passar a se enxergar e passar a desenvolver o seu intelecto, a criatividade que eu passei a dar a vocês. O paraíso é a linguagem de Deus. O paraíso, aqui o Jardim do Éden, é a primeira expressão, a primeira voz de Deus dizendo, eu existo, vai, contemple, veja, e além disso, usufrui e agora mostre a capacidade criativa que vocês irão ter através dessas coisas que vocês vão passar a ver, a enxergar, não para mostrar que você é o Deus, não para se endeusar, mas para conhecer Deus. Gente, isso não tem preço. Aí, Deus nos chama para trabalhar. Vamos trabalhar um pouco. Vamos fazer alguma coisa. Desenvolva, trabalha com prazer, trabalha com satisfação. Faz aí as coisas, cultiva o seu trabalho, cultive aí, guarda aquilo que está nas tuas mãos, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aqui, gente, eu poderia entrar, a gente cultivar e guardar a nossa família. Eu poderia estar dizendo para cultivar e guardar as nossas próprias vidas, que nós às vezes não nos respeitamos. Aqui eu poderia entrar também que nós podemos cultivar e guardar o próximo, a gente respeitar, a gente entender a necessidade do outro,
e poder ali aliviar, guardar e proteger as coisas. Porque quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, não era só plantas que tinha os animais, tinha as aves, tinha todas as coisas criadas. Esse dia para trás, poucos dias, não sei se foi ontem ou anteontem, nós vimos aqui uma jovem brasileira, ela é doutora em física, né? Ela pôde contribuir para que com várias outras pessoas conseguisse decifrar e conhecer um pouco aquele buraco negro que existe aí para cima da nossa cabeça. Olha, gente, uma brasileira, uma moça, eu fiquei até maravilhado, uma moça bonita, nova, doutora em física. Ela estava contribuindo para ver esta grandeza, esse buraco negro, ou como que surgiu, e ali ela pôde mostrar, né? Não somente ela, mas várias pessoas mostraram que existe um Deus por trás de tudo isso, porque um planeta, um mundo, quando você olha para o céu, você vê bilhões e bilhões de estrelas, e você vê milhões e milhões de galáxias, você vê, olha, só para você ter uma ideia, a Terra não é nada em vista do que existe. A Terra por exemplo, vamos dizer assim, é como se fosse, vou dar um exemplo aqui banal, muito banal mesmo, não tem outra palavra, bem simples. A Terra é como se fosse, no meio desse universo que nós vivemos, um grão de areia. É isso mesmo. Olha, o planeta Terra, tudo que nós já vimos de beleza aqui, é um grãozinho de areia do que ainda existe no universo de um modo geral. Agora você imagine, se aqui, no jardim, na terra, já a gente consegue ver esse esplendor, esta beleza, imagine você passar agora a observar outras coisas que te deixam de boca aberta, que te deixam você admirando e vendo, não, essas coisas todas que existem por aí não foi acaso, não nasceu por causa de uma explosão qualquer, não, existe um design inteligente, existe uma mente inteligente por trás disso, e essa mente inteligente, nós cristãos entendemos que é Deus, que é o nosso Pai, que é Deus que criou todas as coisas para a gente passar a enxergá-lo. E olha que Deus colocou o homem num jardim do Éden, num lugar limitado, um lugar pequeno, não foi de toda a terra. Na terra Deus criou um lugar, um jardim. Na terra toda Deus criou um espaço, pegou uma parte, né, ali e colocou. É como hoje existe assim, vamos dizer assim, existe Rio de Janeiro, é uma parte, existe São Paulo, é outra parte, Minas Gerais, outros estados assim, né? Deus pegou o mundo todo e falou assim, ó, nesse lugar aqui, geograficamente, eu vou criar um jardim. Mas fora do jardim existem outras coisas para se ver. Tanto é que quando Deus tirou o homem do jardim, ele continuou vivendo. Apenas um jardim, uma geografia, um lugar pequeno, seríamos capazes de ver a grandeza e a beleza de Deus. Fora o universo, fora do jardim também existiam muitas outras coisas. Mas o que Deus está dizendo para nós com tudo isso? Cultiva, respeite, guarde, cuide, zela, porque é para o seu benefício e para desenvolver a capacidade de você passar a me conhecer, a me entender e também a se autoconhecer. Olha, eu vou parar por aqui, mas que Deus possa estar te iluminando a tua mente, clareando a tua mente para você enxergar mais coisas aqui, porque a partir do próximo vídeo, nós vamos estar falando aqui o versículo 16 e o versículo 17, no próximo vídeo. Nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Olha, daqui a pouquinho eu volto. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até a próxima.